Eu sou Werner Thaler, tenho 54 anos, sou escultor e o meu contato com a arte, com a escultura, ele se deu muito cedo. Eu convivi na minha infância com meu avô, que era escultor e pintor também. Então, as minhas primeiras brincadeiras foram meus primeiros brinquedos foram feitos dentro do ateliê de escultura. E assim caminhou ali com uns 8, 10 anos de idade, comecei a mexer com as ferramentas, fazer alguns entalhes, alguns desenhos e a coisa foi progredindo, fui pegando cada vez mais gosto, o meu avô me incentivava muito. Eu também tinha ao mesmo tempo o exemplo do Godofredo Thaler, meu tio, então que já tinha assim um trabalho bem consolidado até na época de escultura, então foi caminhando para esse lado. Na minha época aí de ensino fundamental e tal, então eu já trabalhava, já tinha o meu tempo, passava um tempo na escola e outro tempo no ateliê. Aí em 1985 surgiu a oportunidade de um aprendizado numa escola de escultura lá na Áustria, a escola de escultura de Elbigenau. É uma escola bem interessante, estruturada, com muito trabalho prático, com muitas horas de trabalho prático por dia e focada bastante na escultura em madeira. Aí eu pude, por um lado, aproveitar o que eu já tinha de base de aprendizado na família, mas também sair da comodidade de ter um avô como professor. Então, foi uma outra época com cobrança de professores, com matérias que eu até então não tinha mexido tanto, como o desenho, a modelagem argila, a história da arte. Então, também foi um período assim de conviver com colegas mais ou menos da mesma idade, com cada um com o seu processo de aprendizado. Então, foi um período muito rico. Depois disso, também lá na Áustria, tive a oportunidade de fazer um estágio com o Rudolf Geisler Moroder, que foi um professor muito carismático, um escultor com uma obra bem interessante também, e ele me ajudou muito a despertar para a questão do estilo de escultura que cada um fazia, do estilo que eu gosto. Então essa é uma parte assim que desse período contou bastante para mim. Além, é claro, de ter contato muito com as obras dos clássicos, de ter viajado um pouco lá pela Europa, nos países vizinhos, e também ter vivido numa região onde havia assim aquelas obras exponenciais do Barroco e do Rococó. Então foi uma experiência muito interessante esse período. Depois de voltar para o Brasil, eu iniciei meu ateliê próprio, e precisei naturalmente conciliar o trabalho assim autoral de escultura, as minhas criações também com a parte de sobrevivência, ou seja, esse conflito de trabalhar sob encomenda ou simplesmente fazer as peças que gosta e colocar à disposição do público. E foi um período de grande aprendizado, porque aqui em Três Itilhas nós temos uma tradição muito forte, uma herança cultural da escultura sacra, naturalmente com isso o mercado também. E por um lado eu tinha o receio de me acomodar e ficar a vida inteira copiando as mesmas peças, ou seja, fazendo peças sacras simplesmente para vender. E aí eu passei a achar o meu caminho para isso, de fazer arte sacra também, mas fazer sob encomenda em obras específicas, elaboradas para determinado ambiente, e no meu tempo mais livre abordar outros temas assim que também me interessem, a figura humana, a pessoa humana como um todo. Por muitos anos eu trabalhei somente com madeira, eu até desenhava e modelava em argila, mas sempre como esboço para o trabalho final em madeira. E me deparei com uma dificuldade da madeira, que é a questão de colocar peças em espaços abertos, a questão de sol e chuva, da durabilidade da madeira. E aí comecei a pesquisar outros materiais, fiz umas obras grandes em concreto, mas não me identifico tanto com material. E aí surgiu a vontade assim de trabalhar em bronze. Na nossa região ninguém trabalhava, aqui no Brasil são poucas fundições também que trabalham nisso. Para poder iniciar o meu trabalho em bronze, até fiz uma pausa no meu trabalho aqui no ateliê, porque eu precisava conhecer muita questão técnica, fundição, a questão de pátina, a parte química que o bronze envolve.
E foi muito interessante. Aí eu fiz uma porção de bustos em bronze, porque já era uma área que me interessava, essa de expressões. Fiz pequenos formatos e depois também estátuas em bronze. A partir das obras em bronze, eu passei também a descobrir outros materiais, aí, resinas, as próprias fibras de carbono, fibra de vidro, peças em aço, e isso despertou muito meu interesse por obra em espaços públicos, que é uma coisa que eu considero assim que até foi negligenciada bastante nos últimos anos. Se vê pouca escultura nova em praças. Então, eu hoje acho muito interessante fazer peças que as pessoas possam ter acesso, independente do seu poder aquisitivo, da sua instrução ou de qualquer maneira, de que as pessoas simplesmente de alguma maneira possam se identificar com essas peças. Trabalhar com uma gama maior de materiais, por um lado, exigiu muito tempo, experimentação, exigiu adaptação no local de trabalho, bagunçou muito o meu dia a dia de trabalho, mas também abriu possibilidades. Ou seja, quando eu estou trabalhando, às vezes estou modelando por um mês inteiro numa peça, nesse período que surgem as ideias e a vontade de esculpir madeira. Então, essa possibilidade de alternar temas, tamanhos de peças hoje me mantém motivado e também desperta muito o lado criativo. Esse aqui é o meu local de trabalho e o meu ateliê aqui é um pouco diferente do que normalmente é um ateliê de escultor, de artista plástico. Normalmente as pessoas têm o seu ateliê num local e expõem, vendem numa galeria ou em algum lugar diferente. Aqui eu optei por manter um espaço tanto de comercialização, de exposição aqui e também principalmente manter o meu local de trabalho acessível para quem visita. Nossa cidade, Três Tiras, é uma cidade turística também, então eu encontro muita gente aqui interessante. Às vezes são famílias, crianças que nunca tiveram contato com obra de arte, com fazer artístico. Recebo também muita visita de escolas, professores que trazem grupos assim guiados, né? E é muito interessante isso. E muito mais do que isso, também que vem bastante gente que de alguma forma trabalha com escultura, com outra forma de arte, e vem mesmo para trocar ideia, vem para conhecer alguma coisa, e isso é bem gratificante. Eu acho que existe o fazer arte, fazer a obra tem uma importância, o trabalho final, mas também da mesma forma é importante que o que a gente faz também seja passado para a próxima geração. Então hoje eu tenho o Vinícius, meu filho, que trabalha aqui junto comigo, em paralelo ao estudo dele. Ele tem 17 anos e está aprendendo assim como eu também aprendi com meu avô. Mas eu acho que só isso não basta. Eu acho que tem que ter uma coisa assim que vai abrangendo também outras pessoas. A gente tem que de alguma forma motivar artistas para o futuro, e também, quando eu falo de visita de crianças, é motivar futuros apreciadores de arte, pessoas que de alguma forma também tenham sensibilidade para a arte. Então esse espaço de ateliê, ele é muito bacana nesse sentido para mim. Desses 40 e poucos anos trabalhando em ateliê de escultura, assim, tem uma coisa que me chamou muita atenção e que me parece que é um aprendizado importante: a questão da autenticidade do trabalho artístico. Isso não só na escultura ou nas artes plásticas. Eu também sou músico amador, os meus filhos também são músicos. Então é a questão não de fazer simplesmente a forma ou a beleza do que se faz, mas que tenha uma coisa que vem de dentro, que tenha um envolvimento sério com o trabalho. Então isso faz com que a obra seja de verdade importante. Então às vezes não tanto o resultado, mas sim de que de verdade eu dei o máximo de mim em cada trabalho. Então essa é uma coisa assim que cada vez vem crescendo mais em mim. E eu acho que vai dar um pouco o rumo aí para a continuidade do trabalho.